Então, eu ainda não estou vendendo para ele, mas eu quero mandar o meu produto para ele conhecer. Como é que eu posso mandar esse produto meu para ele conhecer sem pagar imposto? Eu mando como remessa para demonstração. Quando eu mando remessa para demonstração, o fisco diz assim, olha, você não precisa pagar o imposto nessa operação. Só que ele coloca uma condição. Ele fala assim, você não precisa pagar imposto, mas o produto tem que voltar aqui em 60 dias. Tem que devolver. Então, não é para mandar a remessa e demonstração e a coisa não volta mais. Ele vai e volta. Então, tem um prazo para que o produto volte. Quando o produto não volta dentro daquele prazo, o imposto que não tinha sido pago, ele passa a ser devido, ele passa a ser exigido. Então, gente, eu já tive clientes, já tive situação de empresas, inclusive aqui em Atibaia, empresas com multas na faixa dos R$ 500 mil por não apresentarem ao fisco nota fiscal de retorno de remessas. Não tinha o controle do retorno. Então, às vezes o cliente, às vezes até devolvia o produto, mas não mandava nota, às vezes não devolvia, o produto ficava lá parado, não tinha ninguém controlando isso. Então, remessa para demonstração é um exemplo. Outro exemplo, remessa para industrialização. Quando a gente manda um produto para industrialização, tem suspensão do imposto. A empresa não paga imposto na hora que manda para industrialização, tanto na ida quanto na volta. Mas tem um prazo para retornar. Se não retorna dentro do prazo, a empresa pode ser multada. A empresa pode ser multada. Então, é muito importante que você fique atento na sua empresa, se você tem esse tipo de operação, para definir os prazos e controlar o retorno das mercadorias dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. É muito importante isso, gente, muito importante. Outra situação refere-se ao quê? Hoje, a maioria das empresas emite nota eletrônica. Nota eletrônica, ela tem uma sequência e essa sequência precisa ser obedecida. Toda vez que, por algum motivo, o sistema pular uma numeração, toda vez que o sistema pular uma numeração, esses números que foram pulados, eles precisam ser comunicados para a Secretaria da Fazenda através do programa emissor de nota fiscal eletrônica. Estou dizendo isso para vocês pelo seguinte. Eu presto consultoria para alguns escritórios de contabilidade em São Paulo. E um desses escritórios para os quais eu presto consultoria, nós tivemos uma situação lá, há uns 2 meses atrás, que foi o seguinte. A menina lá no cliente, na empresa, estava emitindo nota fiscal. Eu vou falar aqui os números fictícios, mas só para dar uma ideia para vocês. Ela estava emitindo a nota, ela emitiu a nota número 1000, e quando ela foi emitir a segunda nota, a próxima nota, não a segunda nota, quando ela foi emitir a próxima nota, por algum motivo o sistema emitiu a numeração 101.001. Ela emitiu a nota 1000, era para mim, a próxima era para ser 1001, o sistema emitiu 101.001. Pulou 100 mil números. E ela não percebeu e continuou emitindo. Quando os documentos chegaram no escritório, as meninas do escritório perceberam e foram consultar, né? O que aconteceu? Está faltando nota aqui, muita nota e tal. Aí que perceberam que tinha pulado a numeração. E pulou de 1000 para 100 mil, ou seja, tinha 100 mil números que precisavam ser inutilizados perante a Secretaria de Fazenda. 100 mil números. A multa é um valor que eu não vou me recordar de cabeça agora, mas, sei lá, na faixa de R$ 7,00 por cada número que não foi feita a comunicação de cancelamento daquele número. Ou seja, estava próximo de R$ 700 mil de multa por não ter comunicado a inutilização de numeração na data prevista. Vocês percebem que é uma coisa boba, e é uma coisa do dia a dia. O escritório não tem nem como perceber isso quando acontece, porque o escritório não está lá. Então, os funcionários da empresa, do faturamento,
de vendas, de compras, de cadastro, eles precisam estar muito bem preparados e antenados para esse tipo de situação. Eu não sei se aí, Rafael, se aí você já teve alguma situação, ou se você já viu na sua carreira alguma empresa que foi multada por problema de remessa. Já viu alguma situação dessa? Alguma empresa ser multada por isso? Sim, já vimos, tivemos um caso aqui, né, de uma empresa que ela veio de São Paulo e pegamos a fiscalização, ela já tinha ocorrido, né, uma época que não foi nós que escrituramos, e Sim. pasme, né, o fisco autuou essa empresa por essa questão do prazo, né, da remessa para demonstração. Ele chegou a autuar, não deu nem para explicar, né? Não tem explicação também, né? Tem coisa que não dá Não para tem explicar, né? explicação, eles autuam. Teve caso nessa empresa que o contribuinte ele atuou pró-fisco, né? Ele fez a remessa para demonstração e já destacou o imposto na nota original ali, né? Da Aham. remessa. Acredite, o fisco autuou ele. Porque ele falou assim, não, essa operação ela tem Foi o ICMS iniciada. suspenso, né? É. E peraí, mas você debitou o imposto, ele autuou do mesmo jeito, né? Então, assim, realmente a legislação, principalmente a estadual, né? A gente entende, de uma maneira geral, a legislação é extremamente complexa, mas a estadual, ela tem umas pegadinhas, né? Que realmente a gente tem que estar muito atento. É. Isso que o Rafael falou, pessoal, é muito importante e é curioso até para nós, né, para nossa cultura, porque existe um pensamento aí global de que o fisco ele só vai me punir se eu estiver tirando alguma coisa do fisco, se eu deixar de recolher, se eu deixar de entregar. Mas não, o fisco ele multa se eu fizer alguma coisa errada. E essa coisa errada pode gerar uma falta de pagamento de imposto. Então, quando eu não pago imposto, eu posso ser punido. Mas também, se eu pago imposto numa situação que não era para pagar imposto, se eu pago imposto a mais, eu também posso ser punido. Então, uma situação como essa, exatamente essa que o Rafael nos trouxe, real, a Real. empresa foi multada, porque aí assim, às vezes a pessoa não quer fazer o controle, né? Ah, não, eu vou mandar em demonstração, eu não sei quando volta, não sei se volta, tá? Ela não quer fazer o controle. Então, não, já vai tributa, já manda tributado. E para a gente parece como normal, né? Falar, não, tudo bem, eu já estou mandando tributado. E o fisco ele pode, né? É raro a gente ver essa situação, mas ele pode multar a empresa que destacou imposto aonde não era para destacar imposto. É curioso isso, né? Mas acontece. Paga mais, ainda paga multa. Verdade. Legal, vamos lá. Deixa eu dar continuidade aqui. Se mais uma situação de multa aqui, pessoal, para vocês perceberem, essa obrigação acessória chamada SPED, né? Ela é o instrumento hoje de fiscalização principal do governo, né? Então, olha só o que a gente tem aqui, né? Uma multa, não, o governo pegou aqui o fato que a empresa deixou de recolher 1.500.000 reais de ICMS num período aí de 1 ano e meio. Por quê? Porque não lançou aquilo que devia ter lançado no livro de saída que está dentro do SPED. Então, o governo já vai cobrar 1,5 milhão aqui. E aí ele vai dando outras multas. Então, se a empresa não entregou o SPED da maneira correta, ele fala assim, olha, deixou de escriturar a escrituração fiscal digital relativa aos livros de entrada e saída. Não entregou SPED? Está deixando de entregar livro de entrada, livro de saída. Depois, olha aqui embaixo, no item 3. A escrituração dos livros de apuração do ICMS do período tal também deixou de ser feito. Por quê? Não entregou SPED? Deixou de entregar livro de entrada, deixou de entregar livro de saída, deixou de entregar livro de apuração do ICMS. E cada um desses é um tipo de multa. E aí ele vai mostrando aqui ó, os artigos que foram infringidos e depois mais para baixo ele vai dizer o tamanho da multa aqui da empresa, tá? Então eu estou só mostrando isso para que vocês entendam a importância da obrigação acessória. Algumas coisas que às vezes o teu contador pede e que parece não tão importante, mas é muito importante. E aqui, por último, uma multa, uma empresa sendo multada, porque os códigos dos produtos estavam incorretos.
Existe uma regra que a empresa precisa adotar, que depois o escritório pode explicar para vocês com mais detalhes, né? Mas existe uma regra para os códigos de produto que são usados dentro da empresa. Tem uma regrinha lá que o fisco fala assim, ó, eu quero enxergar o código dessa maneira. Se o fisco não enxerga o código dessa maneira, ele toma lá as conclusões dele. Então, veja essa empresa aqui, ó. Ela estava usando um mesmo código de mercadoria, um mesmo código, para mais de um produto. É como se ela pegasse vários itens e desse o mesmo código para vários itens. O que o fisco entendeu? Que era operação indevida. E aí a multa é em cima do montante das operações. Olha o montante das operações do período aqui, gente. 33 milhões. Isso aqui é o montante das operações. O fisco ele vai aplicar um percentual em cima desses 33 milhões. Olha que importante a gente cuidar das obrigações acessórias. E aqui, só para mostrar para vocês também o que o fisco está fazendo, isso aqui é um comunicado de uma Secretaria da Fazenda de outro estado, que não é São Paulo ainda, mas avisando, depois vocês podem ler com calma aí no material, mas eu vou resumir aqui, é o fisco avisando que vai começar a fiscalizar a questão de códigos de produtos, e que onde houver discrepância na codificação, ele vai avisar a empresa, e essa empresa vai ficar marcada para ser fiscalizada. Isso aqui é lá do governo do Amazonas, esse comunicado que eu esqueci de colocar aqui. Essa empresa vai ser fiscalizada. Isso começa agora, já em janeiro de 2021. E por que eu trouxe esse assunto aqui para vocês de São Paulo, já que isso não é de São Paulo? Porque, estão vendo aqui, ó, essas regras de validação estão válidas no guia prático da FD do ICMS-PI. O guia prático é o mesmo que a gente usa aqui em São Paulo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que esse tipo de procedimento já o governo de São Paulo vai adotar também. Então, quando a gente olha para cadastro, quando a gente olha para SPED, quando a gente olha para controle de estoque, a gente tem que estar preparado. E o fisco já vai começar a fiscalizar esse assunto também. Viu aí, né, Cláudio? O fisco vai começar a fiscalizar código de item, hein? Vamos lá, vamos lá. Então, eu quero... Professor, deixa eu fazer um comentário. Pode falar. É fato, né? Por mais que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo ela não tenha ainda editado, né, sei lá, um comunicado a respeito dessa utilização, né, do Código de Produto, nós já sabemos na prática que eles já aplicam. Né? Nós temos aqui um caso real de um cliente que foi fiscalizado. E a gente sempre pergunta para o fiscal, né, o que levou à fiscalização, né, para entender, né? O que a gente fez, né? Justamente. E muitas vezes a fiscalização vem por, né, cruzamento, né? Ele está fiscalizando uma outra empresa, né? Vamos imaginar o fornecedor do nosso cliente, e aí ele chega, né, no nosso cliente. E nesse caso, o fiscal deixou claro, né, que ele não via sonegação de imposto na empresa, efetivamente, porque você via que o IVA, né, da empresa, né, ou seja, se comparasse as saídas, né, com as entradas, era um número acima, inclusive, da média do setor dele, né? Não foi isso que chamou a atenção do fisco em si, mas é uma empresa antiga que nunca tinha sido fiscalizada, eles vieram porque eles tinham já feito uma pré-análise no SPED dele. E aí ele já falou assim, olha, você está vendo? O teu cliente está comprando determinados produtos e ele não vende esses produtos. Ele está vendendo determinados produtos que eu não vejo a compra dele. E era justamente por uma incoerência de cadastro, né? Então, foi um período ali que não existia o Depara, ou ele não gerava o SPED lá internamente, ou ele não passava o Depara de produtos, né? Entenda aí o Depara, você compra do seu fornecedor, né, o produto A, só que geralmente você não usa o código A, né, na venda, você tem o seu código. Então, você precisa, teoricamente, passar isso para o escritório, né? Olha, eu compro A, mas eu vendo como B, né? Então, a gente precisa entrar como B aqui para poder, então, o fisco enxergar. Ó, eu tô comprando B, né? E eu vendo B. Exatamente isso. Então, em resumo, foi essa situação, é uma situação real, né? Não podemos falar o nome da empresa. E
foi uma situação extremamente complexa, saiu a autuação, teve autuação, né? Inclusive estamos aí na fase de defesa, né? Como você falou, administrativa. Está explicado teoricamente, né? Que é um erro de cadastro. Então não houve sonegação. Mas o fiscal ele não quer saber, né? É, Ele existe um problema aí, né, professor? Não sei se você tem a informação, mas é que a gente sabe que os fiscais estaduais eles têm uma certa bonificação, né, por autuação, né? Isso é uma coisa. dizem que sim. Então, isso é uma situação muito, muito complexa para nós, né? É, Porque, poxa, explicamos de todas as maneiras para o fiscal, né? Que ele mesmo enxergava que não tinha, né, sonegação e mesmo assim ocorreu a atuação. Então, fica aí realmente a dica, né, o conselho de que a gente tem que realmente fazer esse cadastro, né, corretamente. Nós temos que conversar, né, temos que ter é. uma parceria entre escritório contábil e empresa para que a gente possa reportar os códigos corretos e aí eles não enxergaram essa inconsistência que não existe efetivamente, né? Exatamente, exatamente. E isso que você falou assim da parceria é muito importante, Rafael. E, e, e se a gente olha do ponto de vista da fiscalização, eles têm a razão deles, tanto é que autuaram, né? Tanto é que autuaram, porque é que para o empresário isso parece uma coisa, parece injusto, né? E eu sempre digo para os empresários, digo para os meus alunos, né? Não basta a empresa pagar impostos, que já não é pouco, mas não basta só pagar os impostos. Existe um instituto na nossa legislação tributária chamado obrigação acessória. O que é obrigação acessória? É emitir a nota fiscal, é entregar a GIA, é entregar a SPED, é controlar estoque, entregar bloco K, fazer a folha de pagamento, entregar CAGED, entregar RAIS, tudo que tem que entregar, aquele quadro que eu mostrei lá no começo, com um monte de quadro, tudo aquilo é obrigação acessória. Emitir a nota fiscal é uma obrigação acessória. Aí a emissão da nota tem uma regra. Você tem que seguir uma sequência. Pulou a sequência e não avisou o governo. Tem um jeito de avisar o governo. Então, sujeito a multa. Poxa, mas só pulou o número, dá para pulou, mas não avisou. Por quê? Está escrito lá na legislação que tem que avisar quando pulou o número, né? Tem uma regra para fazer a codificação que foi o que eu acabei de mostrar. Por que que a Fazenda daquele estado se preocupou em mandar um comunicado? Porque é muito grande o número de empresas que faz isso errado. Então ele está dizendo assim, ó, gente, último aviso. Ela nem precisaria avisar. Se quisesse multar direto, podia multar. Por quê? Porque tem o guia. O guia tem a regra. Se eu não estou seguindo a regra, eu estou sujeito. Eles até que estão sendo bonzinhos de falar assim, gente, olha, a partir de tal data eu vou começar a olhar tal assunto. E quem tiver errado nesse assunto eu vou fiscalizar, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Tem uns problemas aí de GFD, o Cláudio já me acompanha bastante nesse assunto. Agora vem um problema novo, né, Cláudio, que é a antecipação tributária, tem uma regra nova, tem a regra, se não está sujeito a multa. É muito duro isso para o empresário, né? É verdade. Professor, deixa eu aproveitar aqui, ó, veio uma pergunta do Washington, obrigado pela pergunta, Washington. Mas quem rege os códigos? Qual órgão? Na verdade, não tem, né? Não. Vamos lá, professor, responda, por favor. Vamos lá. Essa questão dos códigos, quando a gente fala em regra, é assim, o exemplo que o Rafael deu, muito, muito bem colocado, né? Eu vendo um determinado produto e na minha nota de venda, eu vendo meu produto com código B. Só que eu compro esse produto de dois fornecedores. Então, tem um fornecedor que me vende esse produto com código A e tem um outro fornecedor que me vende esse produto com código 123. E dentro da minha venda é o mesmo produto. Então, o que eu preciso fazer para o fisco entender? Quando eu comprar o produto A, na hora de lançar o produto A, eu dou entrada no livro não com o código A, eu dou entrada com o código B, que é o meu código de venda. Quando eu for lançar a nota fiscal do produto 123, eu não dou entrada com esse código, eu dou entrada com o meu código, que é o código B. Isso falando é fácil, mas no dia a dia precisa haver
uma conversa e uma organização e controles muito bem estabelecidos entre o escritório e a empresa. Tem casos que a própria empresa gera o arquivo do SPED, aí isso vai ser tratado lá no sistema da empresa. Tem casos que o arquivo do SPED é gerado no sistema do escritório, aí o pessoal do escritório conversa com o pessoal da empresa para que a informação dos dados de cadastro seja passada para o escritório. Então, o código, Washington, é livre. Agora, existe uma regra de aplicação desses códigos. É isso que depois o teu escritório precisa conversar com você para esclarecer melhor. A gente não consegue entrar em todos os detalhes, mas é isso. Não tem um órgão que define os códigos. Tem o governo que define como usar os códigos que você vai escolher na sua empresa. Legal? Perfeito. Estamos em quantas pessoas aqui no total? Umas 20? Chegou a 25, né? Infelizmente um número baixo, né? Nós tivemos já um número bem maior em outros. Eu até comentei contigo, né, professor, que a gente queria até pensar em fazer outro horário. A gente tem o Café com a Jota, ele foi estabelecido para fazer de manhã, né? Justamente para o café, a gente manteve o horário, né? Mas a gente vai testar aí outros horários, porque nem sempre, né, as pessoas conseguem sair do trabalho para assistir. O bom é que todo esse rico conteúdo que a gente está produzindo aqui, nós vamos compartilhar depois, né? O pessoal consegue assistir. E é muito importante, assim, que o número de pessoas que estão, ele é muito importante no ponto de vista de que são pessoas que ficaram com a gente, que estão interessadas, que querem melhorar, que querem aprender, que querem o conteúdo. E eu estou perguntando a quantidade para ver se eu tenho cacife para oferecer o que eu vou oferecer agora, tá? Então, a gente chegou no máximo a 25 pessoas, estamos em 20 agora, né? Isso, justamente. Eu não sei como que se vocês conseguem depois definir quem está presente agora, nesse momento, mas eu quero ofertar um exemplar do meu livro para cada uma das empresas que estão aqui com a gente nesse momento, que vai ajudar muito na compreensão dessa questão da codificação, do projeto SPED, dos detalhes, dos cuidados, até para eles conversarem depois com o escritório. Eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Então, é um brinde que eu estou oferecendo, que é o meu livro. Aí depois eu vou combinar com o Rafael para fazer os livros chegarem fisicamente até ele, para que ele faça a distribuição para vocês. Então, Washington, depois, se você puder ler o livro, você vai ver que vai ter uns detalhamentos lá sobre essa questão dos códigos e os demais também que possam ler e passar aí para os sócios e para os demais funcionários. Tá bom, Rafael e Cláudio? Depois a gente combina um jeito de eu fazer chegar até vocês. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui, é o mesmo assunto, né? Deixa eu ler aqui. Podemos ter um código considerado um produto padrão, porém altero alguns componentes e gero uma mudança no produto. O sistema gera um sufixo para justificar o valor e mudança. Porém, a descrição fica a mesma. Tem problema ou temos que alterar a descrição? Tem problema. Foi a Presmate. Tem problema porque... Tem mais alguma pergunta depois dessa? Não. Tá. Como é o nome da pessoa que perguntou? Enfim, bom, deve ser... Tudo bem. A Presmate tem vários funcionários lá, então... A empresa, então. A empresa é Plasmate. Foi a Luísa. Perdão, Luísa. É você que está aí. Tá Obrigado bom, então, pela pergunta. Luísa, segura só um pouquinho que eu vou entrar no nosso próximo assunto e eu já te explico isso que você perguntou, te mostrando um exemplo aqui. Tá bom, Luísa? Me lembrem se eu esquecer, meninos. Vamos lá. Então, pessoal. Ô, professor. Oi. Tem mais uma pergunta, tá? O Marcos está perguntando também, e quando os itens são em inglês e já temos casos de empresas a serem multadas por isso? Por descrição de produtos em inglês? Isso. É complicado porque, assim, eu estou tentando lembrar muito rapidamente aqui se tem algum lugar na nossa legislação que isso vai estar escrito, mas eu imagino assim que, como a nossa língua é português, eu não sei se tem alguma restrição e o como isso está acontecendo, porque
quando a gente fala sutiã, quando a gente fala abajur, não é português, né? Mas todo mundo conhece. Então, eu não sei legalmente qual que é a regra que define o limite para eu usar uma outra língua na descrição dos produtos, né? Mas eu penso, Cláudio, depois teria que analisar o caso com mais cuidado, que talvez o problema não seja só na descrição. Porque se eu quiser vender um produto e estabelecer que o nome do meu produto é abajur na compra e abajur na venda, não sei se isso seria um impedimento, pelo menos não dentro do SPED, eu usar a nomenclatura inglesa. Agora precisa ver a questão da codificação. Aí teria que ver um pouquinho mais de detalhe do porquê que isso está acontecendo. Se depois vocês quiserem me mandar, se a pessoa puder detalhar melhor, mas só o fato de usar o nome em inglês, para mim não está tão claro. A não ser que está entrando com um nome e saindo com outro muito diferente, ou que o código não está batendo. Dá uma olhadinha nisso depois, Cláudio, e se você puder, me manda que eu respondo. Mas o que eu queria falar para vocês? Então, pessoal, a gente vai falar do projeto SPED, que é uma obrigação acessória. Então, num primeiro momento, quando a gente vai falar de projeto SPED, de obrigação acessória, para o empresário, fica a impressão assim, estou falando dos clientes que eu conheço, eu faço muita palestra para cliente também, como essa aqui, fazia presencial e agora tenho feito online, e muitas vezes o pensamento do empresário é assim, bom, essa parte, isso é o meu contador, isso é o escritório que cuida lá, eu não preciso saber disso. E eu mostrei para vocês as multas, o Rafael trouxe também alguns exemplos que aconteceu na vida real para vocês entenderem que sim, que a entrega do projeto, a entrega da obrigação é do escritório, mas depende de informações e controles que têm que ser feitos dentro da empresa, tá bom? E aí eu faço aqui uma analogia com o radar de rua. Quando a gente está na rua, andando lá com o nosso veículo, tem lá a fiscalização eletrônica. O que é essa fiscalização eletrônica? É uma fiscalização que acontece 24 horas por dia, sem a presença do guarda. Antigamente, bem antigamente, né, no tempo da GIA em papel, né, Cláudio, no tempo da máquina de escrever, como é que as empresas eram multadas? O fiscal estava lá na rua, com um talãozinho, as empresas, desculpa, gente, falando no exemplo aqui, como é que os veículos eram multados? O fiscal ficava lá parado, às vezes num ponto estratégico, às vezes num ponto visível, mas o carro passava, ele anotava a placa e multava. Então, se o guarda estivesse lá, eu era multado. Se o guarda não estivesse lá, eu não tinha preocupação. Depois inventaram os radares eletrônicos. Aí o guarda não precisa estar lá. Eu sou fiscalizado o tempo todo. Quantas vezes eu passar naquela rua, eu serei fiscalizado. Achei até curioso esse radar aqui, né? Que parece um homem com um revólver apontando para a pessoa. Parece um revolvinho aqui para tirar o dinheiro da multa da pessoa. Mas então pensem nessa questão do radar eletrônico de rua. E aí, uma história aqui, bem rápida para vocês. Uma empresa que estava indo tudo bem, a empresa foi fiscalizada e o fisco pediu as notas fiscais, a empresa apresentou lá um volume encadernado com os DANFs e o fisco falou, não é isso que eu quero, não é DANF, não é papel, eu quero o arquivo eletrônico. A empresa não tinha os arquivos eletrônicos guardados, isso foi bem no começo da nota eletrônica, e ela levou uma multa gigantesca que quase quebrou a empresa. Então, quase quebrou a empresa, por quê? Porque não estava guardando o XML. Pergunto para você que está me ouvindo, você está guardando num lugar seguro os XMLs que você emite na sua venda e os XMLs das suas compras? Isso precisa ficar guardado em um lugar seguro por 5 anos, porque o fiscal pode te cobrar isso. Então, aqui é um exemplo de uma empresa que estava tudo bem e quase quebrou só porque não estava guardando o arquivo digital da nota eletrônica. Então, hoje, nós precisamos trabalhar de forma moderna, né? Será que a gente ainda está trabalhando naquele tempo das pastas em papel, naquele tempo de anotar tudo no caderninho, tudo nas fichinhas? Hoje não dá mais, né? Hoje a gente já está num outro cenário. Olha só, como a coisa veio se modernizando, né? Então, a gente passou daquele telefone fixo para o Skype já foi um avanço gigantesco, né? Mas a coisa avançou mais ainda e veio para o WhatsApp, né? É uma ferramenta inimaginável há alguns anos atrás, né?
algo que eu possa telefonar, que eu possa fazer chamada de vídeo para qualquer lugar do mundo, né? Os telefones também, né, mudaram e hoje a gente tem o celular cada vez mais incrementado, é praticamente um computador que a gente carrega no bolso. A gente tem a locomoção que passou do táxi para o Uber, também tudo isso aqui. Vejam que todas as mudanças, pessoal, todas essas mudanças que eu estou mostrando aqui, o Uber, o computador, o Waze, o WhatsApp, o telefone celular, tudo isso depende do quê? De informática, avanço nos recursos da informática e da internet. Então, informática e internet é que propiciou uma mudança gigantesca nos meios de comunicação, no nosso modo de vida. Até as compras. Olha as compras. A gente hoje compra sem sair de casa. A gente hoje assiste filme que a gente quiser praticamente sem precisar ir na locadora. Então, é um avanço gigante. E esse avanço gigante chegou na fiscalização também. O fisco também se aproveita dos recursos da informática, dos recursos da internet, para fiscalizar melhor as empresas. Então, talvez alguns de vocês que estão assistindo, né, pensem, né, por que esse assunto agora, né? Sempre teve fiscalização, a gente sempre deu um jeito, a gente sempre quebrou um galho, mas agora é mais difícil. Por quê? Porque eu não tenho mais a presença do fiscal. Muitas vezes, na maioria das vezes, a fiscalização ela é eletrônica. E é eletrônica como? Através desse projeto SPED, através de programas digitais que a gente manda para o governo. Quando eu falo em projeto SPED é um conjunto de programas. Então, quando você está emitindo uma nota eletrônica, você já está dentro do projeto SPED. Quando você fez uma compra, o teu fornecedor emitiu a nota, você já está dentro do projeto SPED. Aí tem aqui, ó, FD do ICMS-PI, FD contribuições que fala do PIS e COFINS, o balanço contábil, o E-Social, várias obrigações, várias obrigações. E aí eu digo para vocês o seguinte, né, que para a empresa dar conta de tudo isso, para que tudo isso aconteça da melhor forma, é preciso que haja uma parceria. E aí é como se a gente pudesse pensar no médico, né? Como é que é a nossa relação com o médico, né? E aproveito para perguntar para você que está me ouvindo aqui, né? Você está cuidando da sua saúde? Você é empresário? Você está cuidando da sua saúde? Quanto tempo faz que você não procura um médico de forma preventiva? Ou será que a empresa está consumindo aí todo o seu tempo? Então, quando a gente pensa no médico, né, o sucesso do trabalho do médico depende de você. Vocês têm que trabalhar em parceria. Por quê? Porque você confia no médico, então você não vai esconder nenhuma informação do médico, né? Se você esconde alguma informação dele, vai prejudicar você. Ele precisa conhecer o trabalho dele e, com base nas suas informações, é que ele vai dizer qual vai ser o seu remédio, que ele vai prescrever o remédio para você. Se você não toma os remédios, ele não tem como te ajudar. Se você não segue as recomendações do médico, não adianta, você não vai curar. Ele... Opa, caiu minha câmera aqui de novo. Então, se você não segue as recomendações do médico, ele não tem como te ajudar. A mesma coisa eu te digo em relação ao seu contador. Você precisa confiar, você precisa seguir as recomendações daquilo que ele te fala, você não deve esconder nada do seu contador. Com base nas questões que você trouxer, o seu contador é que vai te dar qual que é o melhor caminho. E se você não segue o que ele fala, pode ser que a tua empresa não resolva o problema que ela, porventura, tenha, tá? Então, a parceria é muito importante. Não vou falar aqui de detalhes da FD do ICMS-PI, mas eu quero só te dizer para que serve essa obrigação. Você que é empresário, você precisa entender, né, que essa é uma obrigação que o governo manda todo mês, que o escritório manda todo mês para o governo, onde vão todas as notas fiscais de compra, todos os cupons fiscais, conta de luz, conta de telefone, o inventário, o estoque mensal, as informações do que você recebeu com cartão de crédito, a apuração do ICMS do IPI. Isso é mandado todo mês eletronicamente para o governo. Então, o governo sabe tudo o que está acontecendo na sua empresa. Tudo que está acontecendo na sua empresa, o governo sabe. E sabe como? Através dessas obrigações. Então, um ponto que
ali na conversa rápida com o Rafael, eu mencionei, ele também mencionou e trouxe exemplos, né? É a questão do cadastro. Todos vocês precisam, em algum momento, olhar para o cadastro e falar: nosso cadastro está em ordem, nosso cadastro está seguindo aquilo que o fisco espera, estamos seguindo as regras que o fisco espera. Então, conversa depois com o escritório sobre o seu cadastro para verificar se está tudo dentro da regra. Aí, fui para uma outra tela para falar o quê? De inventário. Dentro dessa obrigação, é necessário que seja enviado um inventário. O que é inventário? Inventário é quando a gente conta as mercadorias que estão no estoque e manda para o governo essa relação das mercadorias que estão no estoque. Só que essa relação das mercadorias no estoque, ela tem que bater com aquela informação que o fisco tem lá. Então, precisa ter um programa, precisa ter um controle, precisa ter regras, os funcionários precisam estar treinados. Por isso que eu fiz essas observações aí, olha só que toda empresa, ela precisa controlar o inventário. Mas não só uma vez por ano, não é só no fim do ano que eu controlo o estoque. Eu controlo o estoque o ano todo. No fim do ano eu só faço a contagem. Faço a contagem para checar se o meu controle tá legal. Mas o controle é o tempo todo, não é uma vez por ano, né? Então, se você não segue as regras, é como o tratamento lá no seu médico, né? Não adianta você ir no médico só quando a coisa tá feia. Você tem que controlar o tempo todo. Inventário também é assim. Você cuida da saúde todos os dias, eventualmente você vai ao médico, ou periodicamente você vai ao médico para fazer o check-up. Você cuida do seu estoque o tempo todo e periodicamente você faz o inventário. Inventário o controle de estoque é algo que acontece todo dia. E o inventário é em algumas datas, tá? O seu contador, ele te orienta a cuidar do estoque, mas ele não tem como cuidar do estoque para você. É muito enganosa a ideia que muita gente tem de que, por mandar as notas fiscais para o escritório de contabilidade, o escritório tem um estoque. Tem gente até que estranha, né, quando o escritório pede o estoque. Mas não. As notas que você manda é para apurar o imposto, mas não está controlando as quantidades de mercadoria. Às vezes acontecem perdas, mercadorias quebram, mercadorias estragam, mercadorias vencem na sua empresa. Tem que avisar o contador, tem que emitir nota, tem que ter um controle. Tá bom? É um radar ligado 24 horas, o governo olhando para o teu estoque. E tem uma outra coisa mais complicada ainda, chamada bloco K, que é o controle da produção e do estoque. Que algumas empresas, né, empresas importadoras, empresas atacadistas, indústrias, precisam mandar essa informação para o governo. O que é o bloco K? É eu detalhar o que tem dentro do meu produto. Fazendo analogia lá com o médico, né? É o médico olhando o que você come diariamente, todos os detalhes e como é que aquilo está te afetando. O governo faz isso. Ele está olhando os detalhes dentro da sua empresa. Os detalhes dentro da sua empresa. Então, eu trouxe aqui um exemplo até. Trouxe um exemplo. E aqui eu vou responder para a Luzia. É Luzia, Cláudio? Era Luzia, né? Luísa. Luísa, isso. Só troquei o I e o Z de posição. Luísa, Luzia. Luísa, olha só. Quando a gente fala em bloco K, que é uma das obrigações que manda para o governo, o que é bloco K? É eu mostrar para o governo a composição do meu produto. Então, eu trouxe essa caneta aqui de exemplo. Eu tenho que dizer para o governo que nessa caneta, para fabricar uma caneta, eu vou gastar 23 ml de tinta, um corpo acrílico, uma tampa inferior, um tubo plástico, uma ponteira e uma tampa superior. Se eu mudo algum item aqui, isso passa a ser um outro produto, ele passa a ter uma outra receita. Então, eu não posso ter um produto que de vez em quando eu mexo nele para ele ter novos componentes. Eventualmente, uma mudança assim muito pontual, a gente pode estudar se dá para eu fazer essa mudança pontual sem descaracterizar o meu produto. Mas do jeito que a pergunta foi feita, né, me parece que são várias alterações que são feitas.
Então, você vai pensar assim, isso aqui é ficha técnica, que a gente também pode chamar de receita do bolo. Então, quando você muda um ingrediente do bolo, passa a ser um outro bolo. Precisa ter uma outra receita. Por quê? Porque o físico ele quer enxergar onde que você usou as matérias-primas. Então, cada produto tem um código e cada produto tem a sua receita. Tudo bem? Então, estou explicando de forma muito resumida aqui, Luísa. Depois, se você precisar de mais detalhes, o pessoal do escritório pode detalhar para você, tá? Mas, a princípio, da maneira que a pergunta foi feita, a resposta seria não, tá bom? Estou falando isso sem conhecer os detalhes. Vamos avançar aqui. Então, Rafael e Cláudio, não sei se vocês já ouviram essa conversa aqui, mas eu ouço muito essa conversa aqui nos escritórios que eu atendo. O contador mandou uma mensagem para o cliente, né? Cliente querido, preciso que me mande o estoque. Aí o cliente responde assim, ué, você não tem aí? Eu te mandei as notas. O contador fala, não tenho como controlar o estoque. Aí o cliente fala assim, dá um jeitinho aí para mim, quebra um galho aí. Essa era uma conversa muito comum e que o contador dava um jeitinho. Antes desse mundo eletrônico, no tempo da máquina de escrever, o contador dava um jeitinho. Mas hoje não faz mais milagres. Os milagres que o contador fazia, hoje não dá mais para fazer. Então é muito importante que sigam as regras, que adotem os controles indicados e que não dá para uma empresa não ter sistema, não ter controle de estoque, entrada sem nota, saída sem nota. Não é o caso dos clientes da Jota, mas eu presto serviço de consultoria para escritórios no Brasil todo e eu tenho escritórios que ainda lidam com esse problema. O cliente não manda nota, o cliente compra sem nota. Esses dias na minha aula mesmo, numa das minhas aulas, tinha lá alguém querendo saber como é que ia mandar o bloco K, porque uma parte da matéria-prima entrava sem nota. Aí ele me perguntou como é que eu colocava isso no bloco K. Eu falei, se você colocar, você está frito. Você precisa organizar, regularizar isso, não dá mais para trabalhar com sem nota, né? Então, são cuidados, né, que a gente precisa ter, porque essa fiscalização eletrônica, ela não permite mais que se adotem algumas práticas que funcionaram no passado, mas hoje não funcionam mais. Então, diante dessa complexidade, né, eu sempre dou uma sugestão, vocês que estão aqui nesse nosso encontro, nessa nossa palestra, vocês vão ganhar um livro, vocês vão ver que lá no livro eu detalho muito bem essa questão da parceria que eu recomendo, parceria entre cliente e contador, né? Que é importante um esforço conjunto, né? Escritório e cliente, eles são parceiros. O escritório é um departamento da empresa. É um departamento da empresa que funciona num outro lugar, mas tem que trabalhar em parceria. Então, contador e cliente tem que trabalhar em parceria. Aí eu criei um método onde a gente faz uma análise aí das obrigações, onde a gente orienta o cliente, onde é preciso ver os computadores, o sistema que está sendo usado, e onde é preciso arrumar a casa, né? A organização da casa, que é o ambiente do cliente, treinamento dos funcionários, adequação de cadastro, tudo isso é importante para que se cumpram as obrigações da maneira adequada, tá? Então, contador, cliente, computador e casa, todos cumprindo o seu papel, a gente pode ter aí tranquilidade perante o fisco. Então, se a gente seguir tudo isso, né, não desaparecendo os sintomas, procure o seu contador. Então, gente, eu acredito muito, né, acredito muito que esse trabalho conjunto entre o contador e os clientes é super importante. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é parte disso, é o escritório oferecendo aos clientes a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de preparação, principalmente isso, né? A oportunidade de preparação para o que está por vir. Tudo bem? Aí deixei meu currículo aqui, uma divulgação do livro, que vocês vão ganhar esse livro, e meus contatos aí, quem precisar de alguma informação. Deixa eu voltar aqui na tela grande para vocês. Então, esse conteúdo
muito importante, né, estabelecido pela Jota, que nós queríamos passar para vocês, clientes, para vocês que estão aqui nos acompanhando, sempre nos colocando à disposição para eventuais questões que vão surgir, tá? Então, lembra que isso aqui foi só o primeiro bate-papo, depois vocês vão obter os detalhes através da Jota Contábil, através do Rafael, através do Cláudio, mas acho que o principal alerta foi dado e quero parabenizar vocês todos, porque vocês estão em boas mãos, vocês estão nas mãos de quem está cuidando bem de vocês, tá bom? Agradeço. Temos perguntas? Então, por enquanto, não veio mais nenhuma pergunta. Eu só faria uma colocação, professor, que é a seguinte, né? Nós colocamos aqui, né, no conteúdo, na palestra de hoje, né? Essa palestra que a gente intitulou Qual Onda Tributária Surfar em 2021, né? Sim. De algo que já está acontecendo lá atrás, né? Você fala assim, tá bom, o que está mudando o SPED propriamente para 2021, né? Teoricamente nada, né? A gente falou de reforma tributária, né? Que a questão aí do ICMS, que realmente vai ter mudança para 2021, mas eu acho que eu colocaria só que, pelo que nós estamos vivenciando, né? Na área tributária, que é justamente isso que você colocou com relação a esse avanço, né, da fiscalização. Isso. E que nossa ideia aqui, né, de ter agregado esse assunto também, né, da obrigação acessória nesse tema de hoje, é que nós estamos vendo que o fisco está a cada dia utilizando mais as informações. Isso. E o detalhe é que, vendo empresas que fazem a coisa corretamente no sentido, como você colocou, eu emiti nota, eu paguei o imposto, né, eu não soneguei, mas não basta somente isso, né, para o fisco. Ele é ganancioso mesmo, né, ele quer, naquele mundo que você colocou ali, né, que tantas horas que a gente gasta com para poder atender o fisco, né, as regras fiscais, nós temos então que tomar a cada dia que passa mais cuidado com essas obrigações, né, porque como você colocou ali, um detalhinho bobo, né, no SPED você é multado e não é uma multa de R$100, né, é uma multa às vezes milionária, né? Milionária. É uma grande injustiça, na minha humilde opinião, né? Eu acho que o empresário, ele literalmente, ele já é massacrado pela carga tributária, mas por todo esse mundaréu de regras, né? Então, o objetivo foi esse, né, pessoal? De mostrar a vocês, então, que existe a necessidade dessa parceria realmente para que a gente consiga, né, transmitir o SPED de vocês a cada dia mais correto possível, né? Porque é muita regra para atender, isso é fato, né? Então... E que a confecção desse SPED da maneira adequada, ela depende muito das informações que vêm do cliente. Justo. Porque muitas coisas é o conhecimento tributário seu e da sua equipe. Mas os controles, principalmente quando a gente olha para estoque, isso acontece no cliente, o escritório não tem como controlar isso e acompanhar. Então, se o cliente não está fazendo o controle adequado, a gente pode ter aí dificuldade. E tem um outro ponto, Rafael, que eu penso também, que é assim como nós, pessoas físicas, assim como as empresas, o Estado está debilitado financeiramente. Então, ele encontrou uma fonte de buscar, de aumentar os recursos, que é diminuição de benefício. Uma outra fonte de recursos é multa. É multa. E ele tem um instrumento nas mãos, que é o SPED, que são as notas eletrônicas, que facilita muito a fiscalização e as multas. E por uma série de questões, dentro do SPED, a gente sabe que tem muita coisa que não está sendo feita 100% ainda. Então, é o momento da gente corrigir, da gente organizar, por quê? Porque o governo vai buscar dinheiro em alguns lugares, e alguns desses lugares pode ser auto de infração através do SPED. Verdade. Então, que bom que o pessoal está aqui, que bom que o pessoal está sendo alertado, que bom que o pessoal vai se preparar.
Legal. Felizmente a gente tem uma carteira boa de clientes, né, grande. Nós vamos estar compartilhando, né? Tudo bem, né, professor? Esse material que você produziu, né? Sim, pode compartilhar com eles. Esse vídeo, né? E a gente espera que todos tenham gostado, né, daquilo que a gente apresentou aqui hoje. E vamos compartilhar. Eu acho que a gente recomenda que vocês, né, empresários, compartilhem com os seus funcionários, principalmente aqueles que estão aí na linha, né, de frente ali na área de faturamento, de compras, né? Porque realmente essa área tributária, ela, infelizmente, né, a gente está vendo aí a reforma tributária que era para simplificar, mas parece que não estão querendo muito, né? Não muito, não muito. Vai complicar mais para o nosso lado. Pois é, mas é a realidade, temos que seguir. A gente gostaria de estar falando só de coisa boa aqui para vocês, mas o assunto hoje foi tributos, então não tem muito milagre, né, professor? Mas eu sempre digo, Rafael, que esse é um tipo de notícia que, embora não seja das mais alegres, né, é melhor ouvir essa notícia de um parceiro do que de um fiscal. Isso. Do que chegar um fiscal e falar, olha, isso aqui não está certo. Melhor que alguém me diga, olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Puxa, vai dar trabalho, mas melhor que seja de um parceiro do que de um fiscalizador. Exato. Perfeito. Bom, professor, não chegou nenhuma pergunta. Eu acho que deu para a gente cumprir aqui o nosso objetivo de hoje. Eu vou mais uma vez agradecer ao senhor por esse compartilhamento de conhecimento aqui. Foi bem bacana para nós. A gente espera que os clientes que tiveram com a gente aqui tenham gostado também. E agradeço a todos eles também, né, que participaram. E é isso, então. Vamos compartilhar esse conteúdo aí. E estamos aqui, né, aberto para qualquer dúvida que venha a surgir, né, e a gente possa trabalhar juntos aí nessa parceria para poder atender todas essas regras, né? Bacana. Muito obrigado. Obrigado, clientes. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafael. E me coloco à disposição de vocês também para o que eu puder ajudar aí na área tributária. Vocês sabem onde me encontrar. Legal. Obrigado, gente. Bom Perfeito. dia. Boa quinta-feira para vocês todos. Para todos. Obrigado, até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.